Voltamos com o programa Contraponto. Só lembrando a você que o programa Contraponto também pode ser visto na internet, pelo blog arimacedo.zip.net. Doutor, quero entrar nas questões da política, porque senão a gente vai perder um pouquinho as questões que eu tinha preparado em relação a isso. Eu queria saber, o senhor tem uma participação política muito intensa há muitos anos. Eu queria que o senhor falasse para mim, para os nossos amigos também, o que falta à política hoje? O senhor acompanhou vários momentos, foi vereador, foi prefeito, participou da campanha das diretas, que a gente vai tocar nesse assunto, então deve ter visto muita coisa. O que falta à política hoje? A realidade hoje é outra. Quando eu comecei a participar da política, nós fazíamos por um ideal. O senhor começou quando na política efetivamente partidária, etc? Eu comecei na política partidária junto com um grande homem que eu considero um dos maiores políticos da nossa região, do estado de São Paulo e até do nosso país. Não teve essa projeção que deveria ter, que é Guaçu Pitteri. Guaçu Pitteri foi um dos líderes que eu acompanhei. Eu comecei com ele e através dele eu tive a oportunidade de conviver com Ulisses Guimarães, convivi com Franco Montoro, convivi maravilhosamente bem com Mário Covas, nosso saudoso Mário Covas. Então, foram com pessoas, até Fernando Henrique Cardoso, convivi com Fernando Henrique Cardoso antes de ser presidente da República. Então veja bem que a gente conseguiu conviver com essas grandes lideranças que eu considero as maiores lideranças do nosso país. Eu convivi através do Guaçu Pitteri, que era o prefeito da época. E eu comecei ajudando o Guaçu Pitteri na primeira eleição dele e logo em seguida recebi um convite dele para ser candidato a vereador, na qual eu tive a oportunidade de ser pela primeira vez, fui suplente, cheguei a assumir a Câmara Municipal e na segunda legislatura eu já tive a oportunidade de ser eleito e fui vereador dessa cidade. Pelo MDB, né? Pelo antigo MDB. E junto com o Guaçu Pitteri também tivemos a oportunidade de fundar o PDT. O PDT, histórico PDT de Leonel Brizola. Sim. Nós fomos até o Rio de Janeiro na época e fundamos o PDT junto com Leonel Brizola. Foi um grupo que cindiu, não foi, doutor? Que foi para o PDT? Esse grupo, o que acontece? Tinha a Ivete Vargas. Sim. A Ivete Vargas, ela era praticamente a que dominava o PTB, o antigo PTB. E houve uma divergência em que o Guaçu não quis continuar no PTB, saindo do MDB, fomos para o PTB, e do PTB ele não quis continuar no PTB e reuniu esse grupo de vereadores na época, lideranças, nós éramos em 10 vereadores do MDB, fomos para fazer um partido e juntar com Leonel Brizola. Quando chegou no Rio de Janeiro, houve uma discussão entre Ivete Vargas e Leonel Brizola. Aí o Leonel Brizola não estava contente com a situação que a Ivete naquele momento colocava. O que ele fez? Ele pegou com Darcy Ribeiro, ele pegou e falou, vamos fundar um partido? E aí o Guaçu estava junto. E o Guaçu, nós éramos aquelas pessoas que éramos liderados por Guaçu Pitteri. Sim. E aí acompanhamos e vamos fundar um partido e fundamos o PDT. Vocês se arrependeram depois? Não me arrependi de nada na política. O que eu fiz na política até hoje, eu nunca me arrependi de nada. E acho que foi um ideal muito forte que tivemos. Mas Leonel Brizola, no estado de São Paulo, era visto como uma figura assim, temerosa pelos próprios militares da época. Sim. Nós tínhamos uma rejeição muito grande. Já visto o Guaçu Pitteri, se lembra muito bem disso. O Guaçu, qualquer movimento que tinha, os militares já corriam atrás do Guaçu para fazer com que ele se afastasse da política. Mas, graças a Deus, esse homem ele lutou, levantou a bandeira e conseguiu, né, com muita honrabilidade e com caráter de uma figura que jamais foi contestada com qualquer coisa que pudesse manchar o seu nome. Agora, doutor, a discussão política, ela era, eu acredito que menos nas pequenas coisas e mais na questão programática. Era isso de fato, quer dizer, a grande discussão era programática, os partidos eram fortes,
Existiam as lideranças, mas as lideranças eram menores do que os partidos? Como era? Na minha opinião, eu acredito que a divisão, o aumento, aliás, de partidos, eu acho que com isso enfraqueceu os partidos. Eu não acredito mais hoje em partido forte. É um erro muito grave que a própria sociedade está cometendo. Porque todos nós somos responsáveis, somos culpados disso. Essa é a realidade. Antigamente, você tinha a Arena e MDB. Mas eram dois partidos fortes. Era situação ou oposição. Certo? Não tinha outra alternativa. Então, o que acontece? Eram fortes partidos. Mas as grandes lideranças começaram a se divergir, então não tinha mais espaços. Então, esses espaços foram criados por novos partidos. Só que acontece o seguinte, foram partidos que começaram fracos. Hoje você vê, é uma tristeza muito grande, você vê um partido se juntando com o outro, para ser somente para somar, muitas vezes para dar 1 minuto a mais de televisão, 2 minutos a mais de televisão, e fica aquelas barganhas, aquelas negociações sujas, essa é a realidade. Então eu fico muito triste de ver isso hoje no nosso país, acontecendo isso no nosso país. Então, existem partidos que têm o seu programa partidário e acaba se aliando com um partido que o programa é totalmente diferente e acaba se aliando por interesses outros, que a gente sabe. Doutor, agora a gente vai falar um pouco agora e vamos falar um pouquinho no próximo bloco. Eu queria que o senhor contasse um pouco do momento das diretas. Como foi participado dessa campanha das diretas? Olha, o momento das diretas era aquele momento em que não só a juventude, mas como a gente percebe que foi uma união de forças do povo em geral, desde daquele cidadão lá do campo, mais simples, aquele que não tinha muito conhecimento, mas acabou abraçando a luta pelas diretas, porque a repressão da ditadura foi muito grande. Era difícil. Vocês sofriam muito aqui em Osasco? Nossa, e qualquer coisa, naquela época era assim, se você falasse qualquer coisa ou saísse qualquer notícia no jornal que você fosse um pouquinho mais áspera contra o governo, nossa, olha, cuidado que já vai preso amanhã no quartel. E prenderam vereadores nossos na época, tudo com arbitrariedade e tudo mais. Alfredo Tomás foi um desses. Era o presidente da Câmara. Era o presidente da Câmara na época. Então, o que acontece? Eles praticavam muitos abusos. Não quero dizer que todos eram iguais, sim, não, mas tinha as exceções, certo? Agora, o que acontece? Naquele momento em que o programa do governo pressionava de tal maneira que ninguém podia falar nada, qualquer coisa que falasse, então o povo foi ficando angustiado, sem poder falar, sem poder se expressar livremente. E aí as diretas já ganhou uma importância muito grande, ganhou que o povo saiu para as ruas. Era até gratificante a gente subir num palanque, como a gente subiu com grandes artistas que vinham, Regina Duarte, foi uma grande lutadora, Eva Vilma foi uma grande lutadora para as diretas já, foram pessoas que deram a sua cara para bater, assim foram. O Ulisses Guimarães nem se fala, o Ulisses Guimarães foi um dos maiores lutadores pela direta já, Franco Montoro, enfim, todos esses grandes líderes foram os líderes que lutaram. E na nossa região nós tínhamos o Guaçu, que era o nosso carro-chefe, o Guaçu era o nosso espelho. Ele nos levava para tudo e a gente acompanhou. E eu tive a oportunidade de subir em quase todos os palanques aonde se instalou as diretas já. E o último comício, quando nós tivemos a vitória, foi na Praça da Sé. E em Osasco nós tivemos grandes comícios, nós fizemos, mas na Praça da Sé foi aquele comício que veio todas as lideranças do país inteiro para a Praça da Sé. E nesse momento, foi um momento assim de muita glória. E eu não me arrependo de ter lutado. Eu quero perguntar no próximo bloco que o senhor conte para nós alguma questão de bastidor que ocorreu nessa campanha das diretas. Queria contar um fato pitoresco para nós. Nós vamos ao intervalo, voltamos na sequência com o programa Contraponto.